Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. O nosso palestrante da tarde e noite é o nosso amigo, irmão espírita, Mário Elias Carvalho do Nascimento, que está vinculado à CEPAL e à URI, 10ª região. Ele abordará um tema muito importante para nós, como já estamos vendo aqui no seu primeiro slide, que é uma indagação, uma pergunta. E agora, por que te detens? O convite eterno à construção do ser na busca da perfeição relativa. Então, antes da mensagem inicial, temos um recadinho para a tarde de hoje. Segundo curso de estudo da mediunidade. Início, dia 10 de setembro, aula semanal, no horário das 14h15, aqui na CEPAL, e o público-alvo, o requisito que tem que ter, é ter conhecimento básico da doutrina espírita e desejar conhecer mais sobre a mediunidade. Então, esse recadinho, esse folder, está ali na entrada no nosso mural. Façam propaganda, amigos, familiares, e já vão agendando quem quiser participar. A nossa mensagem inicial vem da obra Sempre Melhor por José Carlos de Luca. Vamos ouvir. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram no sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é só comprar, adquirir, ostentar ou possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos essas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual, que repercute em nossa vida física na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e a sensação de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito quando, na verdade, precisamos espiritualizar a matéria. E fica aí também uma pergunta para o Mário responder diante da palestra dele. Vamos ficar na inércia, no repouso, de braços cruzados, vendo a existência passar? Ou vamos entender que temos obrigações, que somos espíritos imortais e não queremos perder mais tempo? Muito bem. Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, queremos agradecer pela nossa existência, pelo ar que respiramos, pelo alimento do corpo e da alma, pelos nossos transformações morais que ainda temos que fazer a cada dia e que possamos brilhar a nossa luz para contagiar outros que estão à nossa volta
com a nossa vibração de amor e de paz, os nossos amigos, os nossos familiares, todas as pessoas com quem convivemos, os aflitos, os doentes, que possamos dar o nosso melhor a cada dia, mudando o nosso coração para melhor, as nossas mazelas, que temos que resolver o quanto antes para vivermos melhor no rumo da plenitude. E desde já, Senhor, nossas vibrações positivas e benéficas, para que o nosso irmão Mário logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Então, com muita alegria, vamos receber o expositor Mário. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde. Então, vamos chamar a atenção dos senhores para a primeira parte, o subtexto da palestra, que é a construção do ser. A doutrina espírita nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes. Então, em todos os nossos reencarnações, em todo o nosso processo da construção do nosso ser, nós devemos fazer por etapas, né? E essas etapas, as encarnações, elas têm uma finalidade, uma fatalidade, né? E para a doutrina espírita, essa fatalidade seria nos tornarmos espíritos puros. Espíritos puros, como está na questão 113 do Livro dos Espíritos, são todos que alcançaram a soma de perfeições relativas, que é suscetível da criatura. Gozam de inalterável felicidade, e essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Ou seja, os benfeitores da humanidade nos chamam a atenção que vamos ter que construir, é verdade, mas quando alcançarmos essa perfeição relativa, que é o estado de espírito puro, não vamos ficar vagando pelo universo sem fazer nada. Vamos participar mais ativamente como co-criadores, que é um dos nossos destinos, que orienta também o Livro dos Espíritos. Vamos ver mais para frente. Tudo bem. O tema da nossa palestra é Por que de detens? Esta frase foi dita por Ananias a um senhor chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era o noivo de Abigail. Abigail era irmã de Estevão. Estevão foi assassinado pelo Saulo a pedradas, né? Porque Estevão defendia o cristianismo nascente. Abigail foi tomada de uma doença, e para ela aceitar a doença, ela conheceu um homem chamado Ananias, que era cidadão de Damasco. Esse homem Ananias ensinou a Abigail o cristianismo, né? A mensagem que o Cristo trouxe ao mundo. E em seu leito de morte, né, Saulo, ainda na época, ele tinha uma raiva crescente do cristianismo por ter sido, e de Cristo, por responsabilizar a figura do mestre como sendo a pessoa que tinha tirado tudo dele. Tinha tirado o amor de sua noiva, né? E estava corrompendo os outros cidadãos da cidade de Jerusalém. Então ele começa uma busca de vingança, e nessa vingança ela se culmina no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 22, aonde ele vai da cidade de Jerusalém à cidade de Damasco, acompanhada de dois amigos, em busca do Ananias. Na viagem, ele se defronta com a aparição de Jesus, a aparição espiritual do Mestre. Essa aparição é tão luminosa que faz ele cair do cavalo, né? Ele fica cego,
E ele, na conversa com o mestre, ele pergunta: quem és o Senhor? Né? Por que uma figura tão iluminada se apresenta à minha frente dessa forma? E o mestre pergunta, e o mestre responde: eu sou Jesus, né? A pessoa que você persegue. Então, naquele choque de realidade, ele vê que ele era um homem apaixonado pela lei mosaica, perseguidor de um Cristo que ele não entendia, e ele tem esse choque momentâneo. Então ele começa a refletir que, apesar dele seguir a lei mosaica e ser apaixonado por ela, ele conta, né? Ou melhor, Emmanuel nos conta no livro Paulo e Estevão que ele sentia um vazio espiritual. Ele seguia a lei mosaica, mas ela não completava ele como pessoa. Então ele fala: o que queres que eu faça, mestre? E Jesus fala: vá a Damasco e espere que eu enviarei uma pessoa que te dirás o que fará. Ele foi até Damasco, passou 3 dias e 3 noites. E então Ananias foi até ele, recuperou a sua visão e, em Atos 22, 15 e 16, ele fala, Ananias fala para Saulo, né? Porque serás para ele, ou seja, para Jesus, uma testemunha junto a todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, o que estás esperando? O que te detens? Levanta-te, mergulha e lava-te. Né? Ananias questiona Paulo, que no caso ainda ele era Saulo, porque ele ficou triste ao receber a mensagem que ele deveria ser um testemunho vivo, uma carta viva de Cristo entre os gentios. Os gentios eram todos e qualquer cidadão que não fosse nascido que não fosse judeu e que não fosse nascido em Jerusalém. Paulo, ele era da cidade de Tarso, ele era um cidadão romano, mas ele era judeu. Ok? Tudo bem. Após isso, após esse encontro com Ananias, ele começa a pregar, ele vai até a igreja do caminho, a casa do caminho, recolhe os pergaminhos e se retira ao deserto para fazer suas contemplações. Mas a pergunta que fica é: Paulo, ele surgiu do nada? Simplesmente ele brotou da terra? A doutrina espírita nos ensina que um espírito é criado simples e ignorante, e com o passar das suas encarnações ele vai construindo uma bagagem, né? Então, esta bagagem que Paulo tinha já dentro do seu ser era tão grande que o próprio Cristo chamava ele de o vaso escolhido, né? Mas o que diferenciava, ou que diferencia até hoje, Paulo de todos nós, né? Porque Paulo era o vaso e nós não podemos ser esse vaso? Ou será que nós não queremos ser o vaso, né? A primeira coisa que Paulo tinha era conhecimento. Não só conhecimento material. Ele não só sabia falar o latim, o grego e o hebraico, como ele também tinha um conhecimento de uma coisa muito importante, a lei mosaica. A lei mosaica, que é a nossa primeira revelação, a primeira revelação da lei divina, né? Como mestre da lei, ele conhecia profundamente a lei mosaica, né? Ou a lei divina. Agora, o que nos diz a doutrina sobre a lei divina, né? A lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. É eterno e imutável como o próprio Deus. É engraçado pensar nesse termo eterno e imutável, porque me relaciona com uma verdade. A verdade humana é uma verdade relativa, porque enquanto eu estou encarnado, ou enquanto eu estou numa posição, a verdade que eu prego é a minha verdade. E como sendo a minha verdade, a partir do momento que eu deixo de existir como ser, entre os homens, né, essa verdade se distingue. Só que, então a lei divina, ela é imutável e eterna. Então eu posso dizer que a lei divina é uma verdade absoluta. Porque como Deus é absoluto, as suas leis são absolutas. Eu posso fazer essa analogia.
né? E é engraçado pensar assim como uma lei absoluta, uma verdade, né? Uma verdade absoluta, porque o mestre nos chama a atenção que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João capítulo 8, versículo 32. Né? É interessante essa analogia que o mestre fala, né? A verdade, né? Aqui é uma proposição, uma ideia da benfeitora Joana, né? Que fala o seguinte: o conhecimento da verdade, podemos entender como da lei divina, dilata os horizontes do entendimento intelectual e racional do espírito, a fim de que se possa aplicar ao dever essencial, ao invés de deter-se nas banalidades que procura transformar em fundamental a felicidade. Né? Mas o conhecimento, ele precisa de um mecanismo para ser conquistado. Né? E este mecanismo é o estudo. O estudo, como Allan Kardec pregava diante da doutrina espírita, é o seguinte: isso diante da doutrina espírita, que pode ser aplicado em qualquer outra doutrina ou nas leis divinas. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Os conhecimentos são, por demais, profundos e extensos, assim como a lei divina, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Ou seja, nós devemos sempre estudar as leis divinas, seja ela dentro da doutrina espírita, ou seja ela em qualquer doutrina que eu esteja vinculado. Uma outra observação interessante é do Emmanuel, né? Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores próprios, os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, o estudo é importantíssimo, como podemos ver, para os benfeitores, né? Porque, como já foi falado várias vezes dentro do começo da palestra, esse conhecimento, essa construção do conhecimento precisa de um start, precisa ser conquistada, e é através dela que nós conquistamos. Convido aos senhores, quem quiser, a Casa Espírita, no caso, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, oferece estudo da doutrina espírita, segundas, terças e sábados. Quem estiver interessado, maiores informações ali na frente. Mas o conhecimento, ele é conquistado através do estudo. Mas só a conquista não significa que ele está dentro de mim. Ele precisa ser sedimentado. E essa sedimentação, esse embasamento, ele precisa de uma coisa chamada prática. Eu preciso praticar o que eu estudei para eu conseguir sedimentar o meu conhecimento, né? Há uma observação interessante que Kardec faz no livro A Viagem Espírita, de 1862, sobre os novos grupos de estudo espírita que ele tinha passado, né? Ele fala que os novos estudantes do Espiritismo estavam preparando a reforma moral da humanidade, pregando pelo exemplo. Então, o Evangelho nos exige prática, como o Emmanuel vai mencionar daqui a pouco, uma passagem do Emmanuel. Nós devemos sempre ter a ideia de pôr em prática, de executar aquilo que nós estamos estudando para nos melhorarmos. A opinião do Emmanuel sobre o estudo, né? A necessidade imediata dos arrais espírita cristãos é do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho. Evangelho este que Emmanuel, ele nos chama a atenção que é o roteiro verdadeiro para a construção do ser. Então, de acordo com Emmanuel, se eu conheço o Evangelho, se eu estudo o Evangelho e eu pratico o Evangelho, a construção do meu ser vai ser feita de forma bem mais rápida e com menos erro, né? Devo lembrar que a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, uma questão pergunta: o espírito deve passar pela fileira do mal para evoluir?
não somente da ignorância. Ou seja, nós não precisamos errar para aprender. Eu não preciso fazer o mal ao meu irmão e depois ir lá me desculpar pelo mal que eu fiz para eu crescer. Se eu começasse desde o começo, fazendo o bem, eu conseguiria galgar posições evolutivas na escala espírita, na escala dos espíritos, muito mais rápido do que nós conseguimos hoje em dia. Porque primeiro eu preciso errar, depois me arrepender do meu erro e correr atrás. Não seria mais simples para todos nós, em vez de errarmos, em vez de sermos rebeldes, aceitar a lei divina e ir com ela e não contra ela? Assim evitaria muitos problemas que nós temos hoje em dia. Mais uma lembrança do Emmanuel. Todos somos chamados de vez em vez a administrar a verdade, aqui e ali. Entretanto, a verdade, no fundo, é conhecimento. E conhecimento solicita dosagem para servir. Estamos pregando a verdade do Evangelho? Nós vivemos ela? Nós estamos com essa disposição para servir? Ou o que é mais importante para nós, como fala um companheiro, é o churrasco, a praia, né? O descanso e o jogo do Corinthians. Uma outra coisa que o Paulo de Tarso tinha, além do conhecimento, era o autoconhecimento, né? Ou seja, a busca eterna de se conhecer, de se identificar e trocar os seus vícios por qualidades. Ele faz isso no deserto, quando ele passa 3 anos em reflexão com os pergaminhos do Mateus, né? Além disso, ele também fazia parte de entendimento, de reconstrução do conhecimento dele através da proposta crística. Então, fazei o que fazei na vida, quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Essa mensagem, essa resposta dessa questão é dada pelo Santo Agostinho, na questão 919A, que seria: Kardec questiona o meio de nos melhorarmos. Na questão 919, ele fala, já falava um sábio, conhece a ti mesmo. Mas aí Kardec ele questiona ainda mais. Tudo bem, conhece a ti mesmo é um ditado conhecido, mas não existe um processo, uma coisa que eu posso fazer de forma rápida a chegar ao meu objetivo? E Santo Agostinho responde que para ele era esse revistorial que ele tinha feito todos os dias. Ou seja, se no dia que eu fiz o mal ao meu irmão, se no dia que eu pratiquei uma coisa errada, julguei mal, à noite eu vistoriava esse dia que eu tinha transcorrido, né? E aí eu perguntava: eu fiz mal? Não fiz? Foi tudo bem? Foi tudo como deveria ter sido? Se eu tivesse feito mal, eu tentaria mudar essa minha concepção, essa minha ideia de como eu fiz e o que eu deveria mudar em mim. O Emmanuel, no Consolador, né, ele fala que esses esforços individuais devem começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões, né? Ou seja, vai de encontro ao que prega a doutrina, que nós devemos trocar os nossos vícios o mais rápido possível por qualidades, para não vivermos como nós vivemos até hoje, num ciclo de errar
e cometeu o mal, e aí vai lá e repara. Nós devemos dominar as nossas más inclinações, disciplinando os nossos sentimentos inferiores, para que possamos trocar esses sentimentos por sentimentos inferiores. Possamos trocar por sentimentos superiores o mais rápido possível. Porque a partir do momento em que nós fazemos essa troca de valores, a nossa elevação espiritual vai ser muito mais rápida. Uma visão que a Joana de Ângeles tem com a psicologia profunda é: preocupa-te em ser fiel ao compromisso para com a tua elevação espiritual. Busca a autoiluminação, mediante a qual disporás dos instrumentos sublimes do amor para alcançar as outras metas: servir, passar, deixar pegadas identificadoras da felicidade, mãos vazias e coração repleto de bênção. A benfeitora nos chama a atenção que nós não estamos aqui no mundo só de passagem, só de férias, só no oba-oba, né? Que nós devemos, sim, domar nossas inferioridades para que possamos servir melhor, deixar pegadas identificadoras da felicidade, ajudar o próximo, ajudar os nossos irmãos da menor maneira possível, de mãos vazias e coração repleto de bênção. Vamos chegando agora na terceira parte do que Paulo tinha. Então, Paulo tinha conhecimento, ele tinha autoconhecimento, né? E ele tinha uma coisa que talvez falte em todos nós: vontade, né? Vontade ou força de vontade, como os senhores queiram, né? Nós temos uma colocação do codificador Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, sobre por que os espíritos, ou como os espíritos devem progredir, né? Pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição, né? Essa é a ideia que ele quer nos trazer. Nós devemos ter vontade. Talvez faltamos essa vontade, talvez faltamos esse sentido da coisa, né? Mas o Espírito, ele não vai impulsionar se não for por vontade própria. Ninguém vai pegar você pela sua mão e vai falar assim: vem cá, meu filho, você hoje é um espírito imperfeito, eu vou carregar você nos colos e amanhã você será um espírito bom. Não é assim que eles fazem. Eles nos ensinam o caminho. Esse caminho deve ser trilhado por nós. Nós devemos viver as experiências, não o outro. Ok? Vocês me dão licença, porque eu copiei, né, essa parte do Livro dos Espíritos, como está no Livro dos Espíritos. A questão 909 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte, Allan Kardec aos benfeitores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu, com minha força de vontade, já que eu me julgo ter força de vontade, eu consigo vencer as minhas más inclinações? Os benfeitores da humanidade respondem: sim, lógico. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Tudo bem, talvez a ideia de esforços insignificantes, isso pode ser aplicado ao meu irmão, né? Talvez o vício do meu irmão ele não consegue transpor porque não tem força de vontade, ou o esforço dele é insignificante. Mas o meu vício ele é tão enraizado que só a vontade não consegue superar. Para evitar esse tipo de questionamento, Allan Kardec nos fala da questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Os benfeitores respondem:
Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aqueles que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ou seja, aquela ideia que possamos ter de que o meu irmão ele não tem vontade, mas comigo o meu vício é enraizado, é uma coisa intransponível. Na verdade, eu também não tenho vontade. E às vezes eu nem quero transpor esse meu vício, porque se eu transpor esse meu vício, eu vou deixar de ser o coitado. Eu vou deixar de ser aquela pessoa que está em busca sempre do ombro de alguém. Porque eu vencendo esse vício, eu é que vou ter que ser o ombro para alguém. Eu é que vou ter que ser a palavra amiga, o ouvido acolhedor. E nós queremos isso? O nosso orgulho quer isso de nós? Quer essa mudança? A mensagem do benfeitor Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, na lição 147, que faz referência ao porquê te detens, no meio do texto ele fala o seguinte: nas palavras exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de força. Quantos de nós não fizemos isso hoje? Quantos de nós não estamos fazendo isso agora? Mas não é preciso ficar triste, né? Porque Paulo, ele tinha todas essas qualidades. Ele tinha o conhecimento, ele tinha o autoconhecimento e a vontade. Mas ele era um espírito preparado. O que a gente precisa saber é por que nós estamos aqui. Por que nós viemos ao mundo, né? E a doutrina consoladora nos responde na questão 132, que nós estamos aqui porque Deus quer que estejamos aqui para a fim de chegar à perfeição. Mas ainda existe outro fim para isso, de pôr o espírito, ou seja, de nos pôr em condição de suportar a parte que ele toca na obra da criação. A parte que tocou Paulo na obra da criação foi difundir o cristianismo. Qual é a parte que nos cabe na criação? Talvez cuidar de uma mãe difícil, de um filho difícil, de um irmão difícil, né? Talvez que sejamos tudo bem, mas suportar como devemos suportar uma doença, né? Ou talvez a pobreza, né? As dificuldades financeiras sejam o nosso problema. O que os benfeitores querem é que nós aceitemos a nossa missão, a nossa parte que nos toca na criação e façamos o melhor que podemos fazer. Não vai existir saltos evolutivos. Ninguém vai sair de um espírito imperfeito para um espírito puro. Tudo no universo, como Deus quer, é uma construção, é um passo a passo, é uma etapa. Mas o que nós queremos questionar é o seguinte: Paulo, né, ele era possuidor de todas essas qualidades. Ele aceitou o papel dele como co-criador, né, na obra que toca ele na criação. E ele era apaixonado por aquilo. Tanto é que ele fala em Gálatas que assim já não sou eu que vive em mim, mas Cristo que vive, né? Não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Essa passagem em Gálatas, ele demonstra toda a aceitação dele perante a lei divina. Mas Paulo, ele tinha tudo isso, né? É verdade. E nós podemos não ser o vaso escolhido, mas podemos ser, quem sabe, uma colher, um copo,
uma cumbuca, né? Que voltemos hoje para casa, depois do passe, e possamos entender ou pôr em prática aquilo que a doutrina nos pede, ou aquilo que Cristo nos pede no seu Evangelho. Que possamos compreender o nosso irmão, que possamos nos reconciliar o mais rápido possível com os nossos desafetos, que não deixemos para amanhã o que possamos fazer hoje, porque o amanhã pertence a Deus. O hoje é um presente, e o hoje, como um presente, pertence a todos nós. Como mensagem final, esse senhor aí é o Cliff, é um ator americano, que ele fez a representação, fez o papel de Cristo no filme chamado Ressurreição. Eu trouxe essa imagem porque é uma imagem que eu gostei muito de ver no filme. Um Cristo representado. Se vocês estão acostumados, existe um filme, A Paixão de Cristo, dos anos 70, que lá tem um Cristo triste, talvez até deprimido, com uma feição de penalidade, coisa que não é a imagem do Cristo. O Cristo verdadeiro, ele veio trazer a todos nós a esperança. Ele veio dizer: meu filho, você não morre. O seu corpo pode morrer, mas o seu espírito vai viver para sempre. Você pode estar hoje cego, mas é só um processo. Amanhã você estará são. Hoje você está com problemas financeiros. Amanhã você estará em condições melhores. Deixe tudo o que é supérfluo, deixe tudo o que é material para a matéria. Vem e me segue, porque quem seguir os meus passos, chegará ao reino dos céus. Obrigado.